Olá! Você sabia que no Brasil 4 milhões de pessoas têm hepatite C? Pois é, a hepatite C é uma das formas mais graves da doença. Pode levar a cirrose e também câncer de fígado. A principal via de contágio é o sangue. Você, por exemplo, quando vai à manicure, leva seu alicate, a espátula? Mas a hepatite não está só nos salões de beleza, não. Quem faz tatuagem também corre risco. Além das agulhas que podem estar contaminadas, o vírus é tão resistente que se mantém vivo ali dentro da tinta por até 3 dias. Vacina para hepatite C ainda não existe. E o controle da doença é extremamente importante para a manutenção da qualidade de vida do paciente. Mas então, quais são os tratamentos, os sintomas? Será que em sessões de acupuntura e consultórios dentários eu corro risco de ter hepatite C? Hepatite C, este é o tema do programa de hoje. Para falar sobre o assunto, estão aqui Francisco Martucci, que é presidente da ONG Cê Tem Que Saber, Cê Tem Que Curar, o deputado Fernando Capês, do PSDB, e a doutora Heloísa Quintela, médica especialista no tratamento de doenças hepáticas e transplantes de fígado do Hospital Emílio Ribas, aqui de São Paulo. O Saúde e Vida está no ar. Eu quero agradecer a presença de vocês, um assunto importante. Começar com a doutora Heloísa perguntando o seguinte: doutora Heloísa, será que as pessoas hoje têm consciência de que a hepatite C, todas as hepatites, mas hoje a gente está falando da C, ela está tão pertinho assim da gente? Eu acredito que não. Por se tratar de uma doença silenciosa, que você pode contrair o vírus e não mostrar sintoma algum, as pessoas nunca sabem se tem ou se não tem. Então, o importante é a prevenção, é sempre você fazer exames de rotina, procurando todas as hepatites possíveis, como você falou. Por que uma doença silenciosa? Explica pra gente. Porque o fígado, ele é um órgão que pesa mais ou menos 1,5 kg a 2 kg, e até ele ser agredido, desde quando você se contamina com um vírus ou uma bactéria, e até esse fígado diminuir de tamanho, secar e ficar totalmente cirrótico, reduzido de tamanho, ele demora em torno de 10 a 15 anos. Então, durante 10 a 15 anos, você é uma pessoa totalmente normal. Leva uma vida normal, nem desconfia. Não tem sintomas, às vezes um leve cansaço, mas você não sabe se você tem alguma coisa ou não. Então, por ser silenciosa, quando mostra o rosto, você já está numa fase de doença e não só de inflamação do fígado. Então já aparece naquela alteração de cor. Por exemplo, às vezes a gente vê alguém e fala: nossa, essa pessoa está totalmente amarela. Ali já é um sintoma, um sinal de hepatite? O amarelão, a icterícia, ela ocorre em determinados tipos de hepatite. A hepatite A, por exemplo, que é a hepatite da infância, que a gente pega através de alimentos contaminados, verduras mal lavadas ou falta de higiene, essa sim gera esse quadro de icterícia, de amarelão. A hepatite C não, a hepatite C não dá amarelão. Não tem sintomas, você é uma pessoa normal. Então, por este aspecto, é mais difícil você saber se você tem ou se você não tem. Francisco, você já teve hepatite C, né? Sim, eu estou na estatística da doutora Quintela, que por conta da sintomatologia dessa patologia, eu também descobri tardiamente a doença, não é? Porque... Depois de quantos anos? Dá para ter uma ideia? Então, uns 15 anos, acho, de infecção. Descobri no ano de 2002, quando ainda não havia portarias ministeriais que contemplavam pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, o portador de hepatite C a ser tratados, frente a uma gritante inanição do Ministério da Saúde frente às hepatites. E fala para mim, o que é que você começou a sentir? Foi de uma hora para outra? Você não sente nada. Eu tive a sorte da minha mulher ser da área da saúde e viu alguma coisa sinalizando no meu fígado, algumas enzimas alteradas, e fez um marcador específico da C e da B e constatou hepatite C. Como ocorreu comigo em 2002, vão ocorrer com 4 milhões de portadores de hepatite C nesse país, ou seja, totalmente assintomáticos, e 25% deles vão necessariamente cirrotizar os seus fígados. E a gente insiste para que o Ministério da Saúde não cometa esse genocídio humano, salvando pelo menos 600 mil vidas humanas com as campanhas de detecção precoce e com mais investimentos nessa área da virologia no nosso país. Você se trata
Já me tratei, hoje. estou curado, graças a Deus, tentando ajudar um pouquinho as outras pessoas que sofrem desse mal também. Quer dizer que no seu caso você levava uma vida normal, não tem nada, doutora Heloísa, um cansaço diferente? Porque a hepatite C, a partir do momento que você se contamina, esse vírus começa a multiplicar dentro do seu organismo. Então, se o seu sistema de defesa está debilitado, esse vírus multiplica com muita intensidade. Com isso, a carga viral, que a gente chama de PCR, a carga viral, ela eleva muito, fica muito alta no sangue. Então, o tratamento requer necessariamente você diminuir a multiplicação desse vírus no seu sangue. E no caso do Francisco, ele foi tratado, essa multiplicação do vírus terminou, desapareceu, e ele, desde então, desde o fim do tratamento até então, ele tem sempre essa carga viral negativa. Então, a gente fala que ele tem a sorologia para hepatite C positiva, mas ele tem a carga viral negativa pós o fim do tratamento e assim por toda a vida. Então, ele está curado, ele tem essa cicatriz. E o tratamento depende de paciente para paciente? Depende de paciente para paciente, depende do tipo do vírus, porque o vírus da hepatite ele tem famílias que são mais agressivas e menos agressivas. Então, o tempo do tratamento vai depender de qual é o tipo do vírus. A gente vai continuar falando sobre o tratamento, a Heloísa vai dar umas dicas para a gente, inclusive, mas, deputado, Francisco acabou de falar nessa questão do Ministério da Saúde, exames preventivos, porque não adianta descobrir depois que a doença já avançou demais. O que é possível fazer nesse sentido? Olha, Simone, em primeiro lugar, é necessário informar e conscientizar a população. Eu tomei conhecimento de toda essa problemática depois de conhecer essa pessoa fascinante que é o Francisco Martucci, que é o presidente dessa ONG, você tem que saber, que pelo fato de ter contraído o vírus da hepatite C e ter se curado, manifestou uma preocupação humanitária de ajudar as pessoas a não contraírem esse vírus, porque a hepatite C mata. Eu vi numa palestra da professora Heloísa Quintela uma imagem de slide de um fígado de uma pessoa que contraiu o vírus da hepatite C. É algo absolutamente, está completamente destruído. E o que me chocou nesse contato, nas informações que eu recebi da professora e do Francisco Martucci, é que nós temos no Brasil aproximadamente, entre infectados pelo vírus da hepatite B e da hepatite C, aproximadamente 6 milhões de pessoas. E pasme, das 6 milhões de pessoas, 95% não sabe que tem o vírus. E é importante o telespectador, alto, né? Esse é um programa que tem uma audiência, sim. O telespectador tem que saber que a hepatite C, a professora que é especialista, doutora, faz várias palestras nisso, pode esclarecer. A hepatite C tem cura. 60% dos casos, se é feita a detecção precoce, é possível curar. E as pessoas, por não fazerem o diagnóstico, acabam contraindo das formas mais variadas. Vocês vão poder ver hoje a professora indicando as formas como se contrai, o Francisco, que é um profundo conhecedor, informando isso. Então, a pessoa acaba falecendo pela ignorância, pela falta de conhecimento, pela falta de informação. Por isso que eu, como deputado estadual, orientado pela ONG, você tem que saber, orientado pelo Francisco Martucci, constituí a Frente Parlamentar para Prevenção e Detecção Precoce da Hepatite C. E nós vamos começar a fazer um trabalho chamando outros deputados para integrar esta frente e falar na Secretaria da Saúde que eu quero deixar um registro importante. Enquanto nós temos no Brasil aproximadamente 600 mil pessoas infectadas pelo vírus do HIV, e destas 600 mil, 1/3 hoje tem acesso a tratamento pelo Sistema Único de Saúde, graças inclusive ao trabalho do governador José Serra quando era ministro da Saúde. No vírus da hepatite, nós temos 6 milhões de infectados e o tratamento é 1
para cada 400 infectados. Então, é um problema de saúde pública que precisamos despertar a atenção das autoridades. Daí a frente parlamentar. Agora, Francisco, então a questão, onde é que está? Primeiro, perguntar do exame. O exame para a detecção da hepatite C é um exame caríssimo, difícil ou não? Não, tá? é um exame, a doutora Elisa pode falar, isso é um exame sorológico, que mede, que ele analisa se a pessoa, em algum momento da sua vida, teve o contato com o vírus C. Né? É um exame barato, é um exame que custa em torno de R$10. Existe na tabela CIASUS para todos os mais de 7 mil municípios do Brasil, mas acontece que então, na rotina dos postos de saúde não há uma busca ativa do vírus C por essa gestão quase que insípida do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Hepatites Virais, que insistem em esconder as hepatites C, ainda porque o tratamento é relativamente caro. Então, ele não quer esse ônus para si. Só uma coisa, deputado, repete para a gente, de cada quantos pacientes? 400? De cada 400 pessoas infectadas pelo vírus da hepatite, apenas uma. Está correto, Francisco? Sim. Correto, professor? B e C, uma a cada 500. Uma consegue tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Agora, nós vamos fazer que nem avestruz, enfiar a cabeça no buraco, e fingir que o problema não acontece para daqui a 16, 20 anos, nós temos uma verdadeira pandemia de pessoas contaminadas e morrendo pelo vírus da hepatite C, que hoje são portadoras e não conhecem? Aí que tá. Heloísa, fala uma coisa para mim. Uma pessoa, pelo que o Francisco está dizendo, acho que você até concorda com ele, que eu vi você acenando, não está na rotina dos exames na rede pública? Na rede básica, não. Só para ambulatórios mais especializados. Quer dizer, os médicos, quando o paciente chega, não está muito bem, ou se bem que não dá sintomas, como você disse, mas o médico esquece de investigar essa questão? Geralmente é mais pesquisado nas mulheres, né? Porque acho que, de alguma maneira, fazemos mais exames preventivos na idade adulta. A mulher vai mais ao médico, né? Então, na parte ginecológica, muitos colegas acabam solicitando. Mas eu acho que é uma grande pedida a gente estimular as pessoas que vão aos bancos de sangue, doar sangue, porque doar sangue é uma forma de você ajudar o próximo e também de fazer um diagnóstico precoce de todas essas doenças. Porque na doação já sai ali o seu check-up. Sim, exatamente. Né? Então é uma grande forma de você, através de uma doação de sangue, saber se você foi contaminado por algum desses vírus. Fala uma coisa para mim, qual a diferença, Heloísa, de uma pessoa que descobre, tem um diagnóstico inicial do que um diagnóstico depois de 10, 15 anos? Para o tratamento, quando o médico pega um paciente em fase inicial e outro que já está numa situação um pouco mais complicada, até como aconteceu com o Francisco, qual a diferença no tratamento, na resposta aos medicamentos? Nossa, é claro que a gente prefere muito tratar as pessoas quanto mais jovens possíveis, né, porque as pessoas respondem melhor ao tratamento, têm melhor resistência para negativar para sempre aquele vírus, né? Então, é lógico, o fígado, durante o tratamento, você tem que fazer uma biópsia, que é retirar um pequeno fragmento do fígado, para você ver o grau de acometimento desse fígado por aquele vírus. Então, se o paciente tem uma fibrose, a gente gradua isso de fibrose, que é o endurecimento do fígado, ela é graduada de 0 até 4. 4 é cirrose. Então, os pacientes que têm F1, F2, são pacientes que estão num grau inicial. F3, F4 já são pacientes que têm cirrose e aí nós teremos que estudá-los para um programa de transplante de fígado que é um outro ônus completamente diferente. Simone, eu queria fazer uma pergunta para a professora. Posso? Claro. Uma questão que me parece... Claro, deputado. Que é aproveitar, inclusive para ela poder esclarecer ao telespectador. Em 2006, nós tivemos apenas... Sabe quantas pessoas foram diagnosticadas? Daqueles que possuem o vírus, quantos nós diagnosticamos? 0,05% das pessoas que contraíram hepatite C em 2006 foram diagnosticadas. 0,05%. 99,5%, 99,95% não sabe que contraíram. Então a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: no hemograma, quando faz o hemograma completo, aparece isso ou precisa fazer um exame de sangue específico? E se existe cobertura dos planos de saúde para esse tipo de exame específico?
Porque isso seria importante informar o telespectador. O hemograma te dá sinais indiretos de que você possa ter a hepatite C. Por quê? Porque você pode ver a queda dos leucócitos, que são os glóbulos brancos, a queda das plaquetas, que são produzidas no fígado e que são responsáveis pela nossa coagulação. Então, são sinais indiretos que alguma coisa no seu corpo está errado. Mas, como o deputado falou, assim, os planos de saúde dão cobertura, a maioria deles dão cobertura, sim, ao teste de sorologia, o anti-HCV, que é o teste específico para hepatite C. Outra coisa, a questão do Francisco, por exemplo. Graças a Deus, né, Francisco? Vejo que você fala nisso feliz da vida e é ótimo. Tem que ter um entusiasmo, né? E as pessoas que estão assistindo também, é uma expectativa. Alguém que tem na família, uma pessoa que descobriu agora e fica naquele primeiro momento desesperado, está vendo aqui uma pessoa, o Francisco, que tem uma energia. Antes de começar o programa, a gente estava dizendo que ele tem muita energia e está aí à frente dessa ONG, ele já vai falar do trabalho da ONG. Mas o que eu queria saber, no caso do Francisco, ele negativou com o tratamento. Sim. Isso significa que numa queda brusca de resistência, esse vírus pode reaparecer? Outra coisa, mesmo negativado, ele pode transmitir a hepatite C? Sim, mesmo negativado, eu vou começar pelo final. Ele sendo portador de anti-HCV, por exemplo, se utilizarmos o sangue do Martucci para fazer uma transfusão de sangue, ele não pode ser um doador de sangue, porque se ele doar esse sangue que tem a cicatriz e eu estiver doente, eu posso me contrair hepatite C. É de vinda dele. Então, ele pode transmitir, sim, mas uma porção muito grande de sangue, não seria através de contatos de pequenas gotículas de sangue, em muita quantidade de sangue, porque ele não tem a multiplicação do vírus, a carga viral dele é negativa. Tem anticorpo, não tem antígeno, seria isso? Exatamente. Mas agora... Eu perguntei, quando negativa a carga viral, se ele tem uma queda brusca de resistência, esse vírus ele pode aparecer em determinado momento, ou seja, ele tem que fazer um acompanhamento sempre? Uma vez positivo para hepatite B ou hepatite C, você tem que fazer acompanhamento a cada 6 meses com um método de imagem, um ultrassom do fígado e exames sanguíneos. Porque através do ultrassom, se você tem o vírus, você pode rastrear no tecido hepático se esse vírus não está formando nódulos, que seriam os tumores, que é muito comum a hepatite C e B induzir tumores, cânceres primários de fígado. Então, por isso, esse segmento, com exames de imagem, a pessoa não pode beber, a pessoa não pode ser uma pessoa de ritmo de vida irregular, porque isso também propicia a multiplicação do vírus. Entendeu? Tem gente que tem hepatite B ou C, trata e continua bebendo, doutor? Com certeza. E todos eles... Mesmo sabendo do risco? E todos eles vão nos procurar um pouquinho mais para frente para serem inscritos no Programa Nacional de Transplantes para trocar de fígado. Nossa. Então é melhor parar mesmo de beber. Não pode nem andar em carro a álcool. Francisco, quem chega na ONG, quer dizer, eu acho que você está à frente dessa ONG porque você passou por isso. Sim. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência pessoal no momento que você descobriu, né? Porque você disse que não sentia nada e, felizmente, a sua mulher trabalha na área de saúde, desconfiou e hoje você está aí firme e forte, considerado Primeiramente, curado. eu acredito... E como é que chegam as pessoas quando tem o diagnóstico na ONG? Eu acredito que nós somos o mais auspicioso sinal da ausência do Estado em nossas vidas. Senão não haveria necessidade de uma organização para contemplar um direito cerceado que o cidadão possui constitucionalmente perante a saúde pública. Bom, eu descobri em 2002, fui tratado com liminar judicial, porque o Estado e o município e a União me viraram as costas, porque o tratamento ainda era muito mais alto nessa ocasião. Mas hoje tem Hoje sim, a gente conseguiu o primeiro programa de hepatites virais foi assinado pelo José Serra, atual governador, então ministro da Saúde, que é o grande responsável pelos números das hepatites. Hoje, o estado de São Paulo trata de cada 3 tratamentos de hepatite C no Brasil, 2 estão no estado de São Paulo, 64%. Graças a esse compromisso do atual governador, então ministro Serra, e da liderança desse partido, dessas pessoas, do secretário estadual, Barradas, que viu isso com todo o carinho, que está há 6 anos à frente dessa gestão da saúde pública do estado. Então, eles não só olham, não obstante a olhar com olhos clínicos isso, atuam de fato. Atuam como? Tentando proporcionar uma oxigenação nos gargalos do fluxograma do SUS.
nos exames que sucedem a sorologia. Que existem 2 exames específicos, que é o PCR do RNA, que dá a genotipagem, a doutora Luísa pode falar, mas eu quero falar da dificuldade de se conseguir Bom, ele isso. entende tudo, né, Luísa? E da biópsia hepática. Já Mas pode receber o diploma. o resumo é o seguinte, primeiro é que não há... E o deputado. Primeiro é que não há detecção precoce, não há. Não há campanhas. A ausência de sintomas e a ausência de campanhas por conta do governo federal são os 2 maiores inimigos da pessoa. Primeiro que não tem, né, como do câncer de mama, etc. E depois que não tem sintomas. Bem, só um minutinho então, Francisco. Também já vou conversar com a Heloísa sobre, afinal, manicure, acupuntura, tudo isso, quais são os riscos? Mas daqui a pouquinho, porque eu queria que o deputado entrasse nessa questão que o Francisco falou, das campanhas. Porque a gente até, quando comenta sobre o câncer de mama, a mulher, por menos que saiba, uma vez ou outra acho que se toca, né? Faz o examezinho ali no banho, ou pelo menos uma amiga, uma vizinha, alguém vai comentar. Agora, hepatite C, as pessoas nem comentam tanto assim. Essas campanhas não são mais do que necessárias, deputado? Se nós temos 600 mil pessoas contaminadas pelo vírus do HIV, que é gravíssimo, e isso demanda campanhas de conscientização permanente à população, e nós temos 10 vezes mais pessoas contaminadas pelo vírus da hepatite, significa que, com igual ou ainda maior razão pela quantidade de pessoas infectadas, nós temos que multiplicar essas campanhas. Agora, é incompreensível a distorção no tratamento. Enquanto o Ministério da Saúde reserva R$ 3.800 para o tratamento de cada paciente portador do HIV, o que é elogiável e tem que ser estimulado, sabe quanto que o Ministério da Saúde reserva para cada infectado com vírus da hepatite? R$ 57. De R$ 3.800 por paciente, no caso da AIDS, R$ 57 apenas no caso do infectado. Heloísa, Você precisa fazer campanha? Você tem ideia, Heloísa, de quanto custa um paciente? No por preço mês? geral, assim, em tratamento, até desde quando você faz a sorologia, que você tem o anti-HCV, depois a carga viral, que é o PCR, posteriormente o genótipo, um ultrassom de abdômen, a biópsia do fígado para mostrar a gravidade do dano que esse vírus já causou no fígado, e o início do tratamento com os interferons e um medicamento, no caso da hepatite C, a ribavirina, por mês você vai gastar, só o tratamento, os 2 medicamentos, em torno de 8 a 10 mil reais. O tratamento como um todo, em torno de 60 mil. Que dura, você está dizendo 60 mil, em média quanto tempo? O tratamento 48 semanas, mais ou menos, de 40 a 60 mil reais. O Chico sabe mais os preços de ampola de medicamentos. Mesmo porque a gente conseguiu a centralização dos preços em Brasília, é uma luta de 3 anos de todo o movimento social do Brasil. Somos em mais de 70 organizações, no estado de São Paulo em 18, né, todas com esse mesmo objetivo, todas passaram por esse problema ou estão passando, e conseguimos a centralização de preço quando o Ministério da Saúde faz uma compra direta dos fabricantes e não mais remete dinheiro aos estados que tinham até então as suas licitações estaduais e complementavam as verbas praticadas no estado, muitos deles fazendo farra do boi com o dinheiro público, né? Não mais de 2006 para frente. Então daí o tratamento foi derrubado de 100 mil reais hoje para 30 mil reais. Esse é o valor. O tratamento Sim, de de 48 48 semanas. Porque quando iniciou-se, cada ampola de interferon custava R$ 1.500. R$ 1.500, era em torno disso. Hoje é E 300 uma reais. caixa do comprimido que você tem que tomar em torno de 400, 500 reais. Nós temos que puxar a corda para o lado do portador, porque o governo naturalmente puxa para o lado dele, né? Agora é o seguinte, Heloísa, a gente está falando aqui do custo, e você está falando dos exames, tem o médico e tudo mais, né? Os remédios, mas esse paciente não precisa de um apoio psicológico? Precisa. Porque eu acho que vocês vão até me corrigir aqui, e o Francisco até pode me dizer se eu estou correto ou não, mas eu tenho a impressão que quando a pessoa recebe o diagnóstico de hepatite C, num primeiro momento é um choque, não só para ela e para a família. Nossa, o que vai acontecer comigo? Como vai ser o tratamento? Exatamente. Será que um dia eu vou precisar de transplante? O tratamento é sempre multidisciplinar. Você precisa de uma boa nutricionista, porque esse paciente tem que fazer reeducação alimentar e mudar a alimentação para que a gente tenha mais sucesso no tratamento.
Precisa da psicóloga, sim, porque o tratamento com os interferons geram crises depressivas, a pessoa fica deprimida sim, então tem que ter um apoio psicológico e às vezes até psiquiátrico, às vezes você tem que passar por psicoterapia durante todo o tratamento, então precisa de uma enfermeira especializada para orientar o paciente que ele vai ter tais efeitos junto com o médico ou não. Quais são esses efeitos? Então, o tratamento que é baseado atualmente em torno de 6 a 12 meses é um tratamento que os interferons, eles geram alterações nos nossos leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos, que são as nossas defesas. Com isso, a gente pode ter febre, calafrios nas primeiras doses do tratamento. A gente pode ficar com as defesas mais diminuídas e, com isso, termos infecções outras. A imunidade A cai. imunidade, por exemplo, uma leve cistite ou uma leve infecção pulmonar. Uma leve infecção, mas para quem já está numa situação complicada, parece Que é um exatamente. peso Eu fiquei um ano enorme. de cama. Isso que eu te Alteração de pergunto. humor. Isso com a medicação. Irritabilidade. Então, isso são os efeitos colaterais do interferon. Queda de cabelos, então as mulheres sofrem porque veem os seus cabelos caírem um pouco. É como se você estivesse fazendo mesmo uma quimioterapia. E o medicamento, os comprimidos que são associados ao uso desse interferon, eles causam, como efeito colateral, muita anemia. Então, isso que ele falou, de ficar prostrado, de ficar só deitado. Por quê? Porque também ele fica mais anêmico, esse remédio causa anemia. Fica sem forças. É isso que você Exatamente. sentia? Sem dúvida. E o que mais me assustou é, depois de sentir isso, entender que a hepatite C está fazendo atualmente em torno de 12 óbitos por dia no país. Sendo uma das mais importantes causas de mortes no país. Não podemos passar desapercebidos disso. Eu não Muito entendo uma deputado. coisa, Francisco. Eu só não entendo por que o Ministério da Saúde não faz, então, uma campanha nacional de vacinação. Para hepatite Bom, B, pra- sim. Para C pra- não há pra vacina. B, Não, por que, né? que não Pra faz? C não Do tem. vírus da hepatite Não B, há vacina. vão morrer quantas pessoas? O já vírus estão da hepatite infectadas? B, eu não tenho esses números, eu tenho os Então, porque é números da transmissão C. sexual, não é? A B é A B é sexual. Beijo a B na é sexual. boca, deputado. Então, por que não se faz uma campanha de vacinação? Está se fazendo agora contra a gripe. É. Eles têm, mas ainda são tímidos os recursos. Gente, né? só um minutinho, então eu vou parar tudo aqui. Eu ia entrar nessa questão em alguns minutos, mas a Heloísa falou, acho que não dá pra gente perder essa carona. O O deputado beijo transmite hepatite? B, sim. Hepatite A B, B. B de Aham. bola. Então, para essas carnavais, micaretas, onde você beija muitas pessoas sem o devido cuidado, você pode sair 2 meses depois amarelinho e procurando um consultório. Por quê? Porque você contraiu hepatite B numa dessas andanças. Que o tratamento AB é uma forma também grave, mas muito, Isso, e o Ministério da muito Saúde... menos grave que a C. É isso? Depois que você se rotiza, que o fígado está muito machucado, ele induz tumores no fígado muito mais rápido do que a hepatite C. Mas a B dá sinais, né? A B dá muito mais Fica sinais. amarelinho e tudo. Isso. Não demora tanto pra você. É o que você falou, foi pro carnaval, 2 meses deu depois. uns beijos a mais. Isso. E fica- sexo também. Sexo também. E a C, aí a gente vai começar. Mas voltando, a B tem vacina e desde a década de 70, o Ministério da Saúde já preconiza que todo bebê já saia do berçário com a primeira dose. São 3 doses para hepatite B. Então é 0, 30 dias e 6 meses. E isso é fornecido até os 19 anos. Mas Então, hoje um adulto que nunca tomou não tem na rede pública disponível. não tem. É isso que o deputado estava Aham, questionando, correto, né, correto. deputado? Não tem. Exatamente. Acima Por de que 19 não? anos Tem não vacina tem. para tudo quanto é gripe, não tem para uma E hepatite? quanto custa essa vacina? Você sabe, Francisco, Ai, as 3 números não doses? sei. Acho que $3 cada uma, são 3 doses. Ela é barata, ela... Não, eu digo, por exemplo, hoje eu quero sair daqui do trabalho, vou tomar minha primeira dose da vacina da hepatite B. Tem ideia de quanto custa Em isso? torno de 50 É, a 70 reais. 50, Cada dose. Nessas clínicas de vacinação. Sim, nessas clínicas. Agora, se nós investíssemos no Brasil em uma medicina de prevenção, quanto que nós economizaríamos de investimentos que são dispendidos, gastos, para tratar pessoas, muitas vezes, numa fase já irreversível. Então, falta um pouco de planejamento para você difundir campanha de vacinação, que sai até, inclusive, se não for do ponto de vista humano, que já é o fator fundamental, Claro, claro. do ponto de vista da eficiência da administração, prevenir para não precisar depois investir em tratamento é muito melhor. Até E porque, além do deputado, investimento, a evolução natural dessas patologias, ou seja, B e C, em 25% ou 30% dos casos, é a cirrotização do fígado. A doutora Luísa me levou recentemente, junto com o doutor Sérgio Miz, visitar
o Dante Pazanese, o Instituto do Fígado, que hoje é uma referência também nacional, né? E a gente viu os sapinhos verdes da hepatite C. Assim elas me falam. A pessoa fica em estado deplorável, ela fica verdezinha, magrinha, Agora, barriguda, Francisco, com macite. É uma coisa horrível. Você acompanhou na palestra da professora Heloísa, nós tivemos na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, ela deu uma aula completa sobre o tema. Sim. E um fato me chamou muito a atenção. Há países como, por exemplo, se não me engano, o Egito, em que tem um percentual de pessoas contaminadas muito maior que o Brasil. O Brasil está com um percentual e o Egito... Por quê? Qual é o fator climático que em determinados países há uma profusão da hepatite C maior do que no Brasil? Por que eu faço essa pergunta? Que a princípio ela pareceria não ter interesse, porque nós estamos no Brasil. Não, é porque talvez daí a gente possa extrair como há contaminação por hábitos ou que possa ser evitado aqui. Então, por que nesses países, aí, quais são esses países em que há uma taxa tão alta e qual a razão disso e como pode ser evitado que no Brasil se chegue a esse ponto? Eu acredito que é o mesmo vetor do HIV. São países, né, não desenvolvidos, né, mais pobres, tanto o continente africano como a Ásia também tem uma prevalência muito grande, muita promiscuidade, problemas de saúde pública mesmo, né, de higiene, de comportamental. Você vê que na Ásia é muito comum transmissão de hepatite C através de escova de dente, porque uma família inteira escova os dentes com uma só escova de dente. Então, o seu sangue da sua gengiva em contato com a minha gengiva vai fazer com que então, a população mais carente, exposta à ausência de saneamento básico, de condições, justamente é aquela que está mais propensa a contrair. Exatamente. Uma coisa importante que a gente vê e que eu tenho visto hoje no Brasil, principalmente dentro do Emílio Ribas, que é o Instituto de Infectologia, é os pacientes co-infectados. Tratou-se, como o deputado está explicando, muito o HIV, tem muito investimento. Isso foi há quase 30 anos, década de 80, né? E 20 anos, 25 anos se passaram. Agora, o que a gente está vendo? A gente está vendo que os pacientes que têm HIV, eles não estão mais falecendo, tendo óbitos por HIV, e sim por cirrose, por hepatite C ou hepatite B. Por quê? Porque esses pacientes, ao longo de 20 anos, cirrotizaram os fígados. E hoje a gente está vendo muito tratamento de co-infectado, mas tendo que tratar a hepatite C. Mas por quê? Porque eles contraíram hepatite C e B junto com o HIV. Junto com o HIV, mas no uso de drogas injetáveis, ou sei lá qual vamos entrar nessa questão, Heloísa, que eu acho que é super importante para quem está acompanhando a gente, né, deputada, saber o seguinte. Olha, eu na abertura do programa falei dessa questão da manicure, né? Mulher, né, doutora, a gente vive sem fazer as unhas e tal. Um hábito tão simples, levar o seu alicate, a sua espátulazinha. Vamos ver se eu tô certa, mas alguém um dia me disse, não adianta levar só o alicate e a espátulazinha, tem que levar o palito também, porque... o palito, então, eu queria que você me dissesse, Heloísa, no nosso dia a dia, o que a gente faz para evitar? Onde é que a gente pode contrair hepatite C? É na manicure, na acupuntura, na tatuagem, no consultório dentário, onde? Em todos esses locais que você falou, estamos passíveis de contrair, sim, o vírus, tanto da B quanto da C. É claro que nos ateliês de acupuntura, nos consultórios de acupuntura, nos ateliês de tatuagem, você precisa ter tudo que o Ministério da Saúde preconiza, ou que a Secretaria de Vigilância preconiza, materiais adequados, esterilizados, para, né, as agulhas individuais, cada material em kit esterilizado, individual. Então, como eu disse no início, o tinteiro pode estar contaminado. Você leva a sua agulha, ou a sua agulha está esterilizada, mas se o tinteiro estiver contaminado... Então, o que a gente precisa procurar é estúdios que tenham a melhor procedência possível, né, que você possa confiar, né? E não em qualquer local. A sobrevida do vírus é muito longa, doutor Luiz, acho que pode falar nisso. Até no esmalte esse vírus fica claro, ali vivo um tempo? Se você tiver um sangramento na tua unha, eu for lá usar o teu esmalte, eu posso, se eu tiver alguma ferida, é sangue com sangue, eu posso me contaminar. Mesmo que seja uma gotícula. Então a gente tem que aconselhar as mulheres a comprarem a sua espátulazinha, o seu alicate. O seu kit. Olha que belo presente, parece até brincadeira. Dia das Mães. É muito eu estou pensando sério. aqui na minha cabeça em comprar
para minha mãe, para minha esposa, um kit desses, para que quando elas forem na cabeleireira, levar o seu alicatezinho, sua espátula, né? Eu não sei tudo que usa aí posso fazer um kitzinho, não é? E dar de presente, porque pode estar contraindo no... Exatamente. A Gillette. Perfeito. A Isso é doutora outro falou problema. da questão de uma família inteira que usa a mesma escova de dente. E a Gillette? Que algumas famílias mantêm no banheiro, alguém vai, passa na perna. Exatamente. Cada lâmina, né, de barbear, outro cada usa. um tem que ter a sua lâmina de barbear separado, porque isso é um grande vetor. Navalha em barbeiros também é um outro vetor que temos que ficar sempre até. E para as profissionais, para as manicures, por exemplo, quando a gente está falando aqui da questão das manicures, precisa também... se proteger, precisa usar luvas, né, na hora que estiver fazendo a pintura das suas unhas. Autoclave também, importante ter. Isso que eu ia perguntar. Bom, a gente entra em determinado salão, os mais simplesinhos, tem aquele forninho ali que você fala, nossa, esse forninho aí parece que é para torrar pão, né? Aquilo mata o vírus? A que temperatura tem que estar essa autoclave para... Francisco, você a se 180 recorda? graus, mais de 3 horas na autoclave. A gente fez uma cartilha, elaborou, do Albert Einstein, da onde a doutora Luísa também presta os seus serviços, né? Como uma grande cirurgiã que é. Então, ela nos municiou de informações técnicas. Nós imprimimos, distribuímos, deputado Capês, em Mogi das Cruzes, em primeiro lugar, e vamos distribuir nos 102 municípios, 122 municípios, que nós já fizemos campanhas de detecção precoce ao longo dos 6 anos de vida da ONG, você tem que saber, né? Então, vamos distribuir orientando justamente todas as questões isso é um técnicas. Simples, Mesmo para não discriminar as manicures, que todas estão imbuídas de bom senso, de responsabilidade, mas pela falta de conhecimento. Como você falou. Pela falta de conhecimento mesmo. Falta de conhecimento, com certeza. Doutora Heloísa, relação sexual. Só a hepatite B ou a C também? O contágio da hepatite C por via sexual, ele pode acontecer, mas ele é muito baixo. Você teria que ter contato de sangue e feridas, o mesmo vetor do HIV, muito sangue com feridas para você ter a via de entrada e a contaminação, entendeu? Não necessariamente se eu tenho hepatite C e tiver me relacionar com um parceiro, mesmo que fosse sem proteção, que não é o adequado, eu iria contrair hepatite C? Não. Hepatite C é só pelo sangue? 97% dos casos o grande vilão da história, o grande vilão da história, é importante dizer isso, até para informação ao telespectador. O grande vilão da história na hepatite C é o sangue contaminado. Ele que contaminou a maioria dessas pessoas. O vírus C é muito novo. Ele vai fazer 20 anos. Vamos comemorar agora também os 20 anos. Ele foi descoberto em 1989, em New Jersey, por um cientista coreano que conseguiu isolar o vírus C, que até então era chamado de não A e não B. Ou seja, a ciência não sabia o que fazer com ele. Nesse período, em 1993, o marcador específico que detecta o anticorpo do vírus C no organismo da pessoa foi introduzido no mundo. E a literatura diz que antes de 93, de 4 bolsas que existiam de sangue nos hospitais do mundo, 2 estavam contaminadas com o vírus C. Então, pessoas transfundidas ou politransfundidas, pessoas de qualquer tipo de vida, da mais regrada à mais desregrada, porém, receberam sangue antes de 93, tem 50% de chance de ter hepatite C. Essa é a radiografia dos infectados em nosso país em relação a C. Deixando bem claro que hoje a situação é totalmente diferente. Sim, totalmente diferente. Quem precisa de sangue tem todo hoje um protocolo e é tudo analisado. Inclusive a gente estimule que vá doar sangue, que a doação é importante. Porque é importante para a gente fazer o diagnóstico precoce, não só da hepatite, mas de outras doenças, como doenças de Chagas, sífilis e outras mais. Tanto que a maioria dos infectados foi antes de 93, né, em razão quando não havia ainda esse protocolo, né, de prevenção de infecção por via de agulha, de seringas e tal. Quando não havia todo esse cuidado. Hoje tem muito mais. Hoje nós tratamos a doença, não mais a inflamação, aquele período que o vírus está machucando o fígado em silêncio. Hoje nós estamos tratando a doença, os pacientes do passado, como o deputado está dizendo, que contraíram lá em 1970, 1980 e hoje já estão cirróticos, precisando de entrar numa fila de transplante e esperar por um fígado novo para poderem estarem livres do problema mais grave. A gente vai falar também sobre essa questão do transplante, mas eu queria fazer uma pergunta ainda naquela questão da transmissão. A mãe que amamenta o bebê
Vamos imaginar que essa mãe tem a hepatite C. Primeiro, esse bebê nasce com hepatite C? Não. 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 Na amamentação, o leite da mãe pode trazer? Não. Não. E se a mãe, como a senhora falou, doutora, aqui, pelo sangue, algumas mulheres na hora de amamentar acabam sangrando um pouquinho. Sim. Aí sim. Aí sim. Porque o vetor, a gente sempre tem que imaginar, é ferida com sangue. Se você tem rachadura, se você tem uma mastite, né, é claro que o seu filho está mais susceptível. Nas mães que são portadoras de vírus C, eu aconselhava que elas não tenham parto normal, porque no parto normal, no canal do parto, você pode ter o quê? Contato do sangue materno com a criança e a criança ser contaminada. Nesses casos de portadoras, opta pelo parto cirúrgico, para que não ocorra essa contaminação. Quer dizer que na cesárea aí já o bebê fica 100% protegido. Fala pra gente a questão dos transplantes, doutora. Por exemplo, hoje, qual é a situação de quem entra na fila, espera? Então, a gente está falando de hepatite C e hoje a maior causa de indicação de transplante de fígado no país é a cirrose por hepatite C. Então, desculpa, antes da senhora completar, de cada, eu não sei se existe essa estatística, mas de cada 100 pacientes, por exemplo, com hepatite C, quantos vão precisar do transplante? Existe essa estatística? Metade, né? Porque se a gente fizer um trabalho adequado, multidisciplinar, e a gente conseguir cura do problema em torno de 50%, 55%, a 60%, como o deputado falou, é claro que a metade vão se rotizar, né? Metade vai evoluir para uma gravidade maior. E a situação das filas hoje? Então, como eu estava dizendo, é a principal indicação de transplante de fígado no país. Então, cerca de 45% das indicações são decorrentes da cirrose pelo vírus da hepatite C ou o aparecimento de cânceres primários no fígado, o hepatocarcinoma, induzido pelo vírus C, que machuca o fígado. A fila do transplante hoje ela é por gravidade de fígado. Então, quanto mais grave o paciente, isso é feito através de um score de gravidade com exames sanguíneos, aquele que tiver a maior pontuação nesse score vai ficar mais próximo de ser o número 1, número 2 do que os outros. Doutora, em 97 houve uma modificação na legislação em que, após a morte, entendia-se que o órgão passava a pertencer ao Estado. Isso. Consequentemente, uma presunção de que toda pessoa falecida era uma doadora de órgãos, a não ser que ela em vida manifestasse o contrário. Durou tão pouco a inovação. Isso foi uma catástrofe, e eu confesso que eu não consigo compreender por que mudou. Havia uma lei federal no sentido determinando que, com a morte da pessoa, automaticamente estava presumida a autorização para doação de órgãos. Agora, ao contrário, acabou com essa presunção e, a menos que a pessoa em vida manifeste-se a vontade de doar, ao falecer não pode ser utilizada esses órgãos, ou seja, eles vão perecer sem que tenha destinação e salvem uma vida. Então, como nós estamos falando aqui de uma frente parlamentar, que é uma frente parlamentar estadual, que eu tenho a honra de presidir, a honra que me foi outorgada pela professora, pelo Francisco Martucci, e temos uma frente parlamentar de âmbito federal, do deputado federal Mendes Tame. Essas frentes parlamentares, elas têm que se movimentar no sentido de uma ampla divulgação da conscientização para detecção precoce, para prevenção e também para modificar essa legislação dos transplantes. Para mim é incompreensível que uma pessoa venha a falecer por falta do transplante de órgão, porque uma lei não quis ser modificada para exigir que a pessoa em vida lembre de se tornar uma doadora. É mais fácil fazer o contrário. Se ela não quiser doar, que ela faça uma manifestação. Então, as frentes parlamentares, que essas frentes parlamentares têm que ter não apenas deputados presentes, nós temos que agregar toda a sociedade civil, inclusive o próprio telespectador pode vir à nossa frente parlamentar, vir à Assembleia Legislativa, integrar a frente parlamentar federal e a frente parlamentar estadual, fazer isso no estado inteiro, para depois se alastrar por todo o país. Essa é uma maneira, quer dizer, o Francisco Martucci, da ONG, Você Tem Que Saber, entra no site, cetemquesaber.com.br, não é isso? É claro. Procura a professora Luísa Quintela, vamos nos movimentar, vamos tentar fazer a diferença. Não adianta só esperar que venha do Estado uma solução. É isso que eu... Na questão da doação presumida,
Isso, como foi uma coisa imposta, a sociedade civil se organizou na época e achou que era, de uma forma muito abrupta, eu dizer que o órgão após a minha morte fosse do Estado. Essa não é a melhor política em todos os estados, em todos os países internacionais. Por exemplo, a Espanha, que tem o melhor programa de transplantes do mundo, é uma doação como é atual no país. O que foi feito é aquela coisa assim, você tem que dizer agora, quando você vai tirar uma carteira de identidade ou quando você vai fazer a sua carteira de motorista. Aí assusta, né? Então isso inibia muito o cidadão. Acho que da forma... psicológico isso, é que nem fazer Exatamente. seguro de vida. Exatamente. Há 10 anos atrás eu expulsava o corretor da minha sala. Mas o que a gente tem que fazer Hoje não mais. é nos seus almoços de domingo, nas macarronadas de domingo, falar, olha, se eu tiver uma morte trágica com um traumatismo crânioencefálico ou uma AVC, saibam vocês que eu sou uma pessoa sadia e quero ser doadora. Mas eu não vou falar isso numa macarronada de domingo, isso que eu estou falando. Não é? Melhor fazer a produção. Mas Eu que gostaria- as pessoas A gente não saibam, quer né? tocar nesse assunto. Exatamente, Então, mas precisa tocar. Mas Então, tem um assunto por que isso não que eu pode deixar de ser tocado. A não hepatite precisa. C mata pessoas com a média de 56 anos de idade. É verdade. Nós temos a lista dos mortos num grande parceiro nosso, o Carlos Varaldo do Rio de Janeiro, que a gente copia no nosso site também. Que coisa, nesses né? quase 12 óbitos todos os dias. E a gente coloca para o Ministério da Saúde, nas nossas ininterruptas reuniões lá, em todas as grades que versam sobre a virologia, de que já que o governo federal ele poderia reintegrar essa pessoa, gerar riqueza e renda para o país, porque é uma morte 16 anos abaixo da expectativa de vida da Organização Mundial de Saúde. Mas esse paciente, Francisco, essa média de 56 anos, é porque essa pessoa contraiu hepatite lá há muito tempo atrás. E teve ausência de sintomas e ausência de campanhas. Quando descobriu... Por isso, nós estamos extremamente felizes do deputado Fernando Capês tatuar o seu nome no movimento social das hepatites. Ele nos conheceu há 2 anos em Mogi das Cruzes, fazendo uma atuação lá, e essa é a legitimidade. E aos poucos foi tomando conhecimento, né? E não querendo dourar a pílula, quer dizer, ele assumiu de fato o compromisso. Não só com a frente, e sim o que essa frente vai fazer. Ou seja, acompanhar as políticas do Estado de São Paulo, passo a passo, fomentar e estimular campanhas de detecção precoce, porque não tem. A única solução para as hepatites C, para daqui 30, 40 anos ser resolvido no país, não vai demorar 400, a gente sempre fala isso para o ministro da Saúde, é a detecção precoce e encaminhar esse portador para tratamento, ou pelo sistema público de saúde, ou pelos planos de saúde que tem que pagar também os seus portadores. Cada um tem que ver o seu plano de saúde se cobre ou não, mas tem sim, não é? Que pagar esse tratamento. Enfim, é isso. E o deputado está nos satisfazendo plenamente até agora em relação a isso. Eu espero que a gente semeie e regue essa parceria que seja duradoura, viu, deputado? Francisco, explica pra gente, resumidamente, o que faz a ONG. Você tem que saber, você tem que curar. O paciente, a pessoa que hoje está com hepatite C e precisa de informações, Claro. que tipo de suporte Eu disse aqui no making off do vocês programa dão? que informar e ser informado é um direito inalienável do homem de todos os tempos. Pois bem, ela informa as pessoas. Por que ela informa? Porque existe gritante ausência de informação. Então, por isso que chama Você Tem que Saber. Por que você tem que curar? Porque a literatura brasileira é a maior chance de cura do mundo, em torno de 60%. O Brasil é o país que está na vanguarda dos tratamentos de hepatite C no mundo. Não em número de tratamentos, em chance de cura. Então, você tem que curar. E depois, pela experiência pessoal que já foi citada aqui no programa de hoje, que eu tive com o dissabor, primeiro, de uma notícia abrupta da doença, e depois, entendendo como jornalista que sou da dificuldade da inserção no tratamento, e emitindo um juízo um pouco mais aguçado do mundo que me cercava naquela época. Existe fazendo um essa estigma, análise, né? fui vendo que tinha muita gente, que o governo federal não dava atenção para isso, que as pessoas estavam em todas as camadas, que a hepatite C não tem população vulnerável, né? Depois a gente teve um médico em Botucatu, na Unesp, que nos tratou e nos curou, montamos um polo assistido lá, que é referência para todo o país, né? Depois essas novas parcerias com a doutora Heloísa Quintela, né? Aqui, dentre outros profissionais dessa área que entendem e dominam e que tem também a sua parcela de generosidade, não obstante a ser profissionais e todo o tempo ocupado com isso. Bem, a nossa missão é reunir os mais importantes segmentos que compõem a sociedade brasileira. Temos parceria na OAB com o presidente nacional e com o César Brito e também com o Durso aqui no Estado. A Unesco nos apoia. Essa frente parlamentar, agora os deputados, são reunir o apoio dos mais importantes segmentos que compõem a sociedade brasileira para fomentar esse tema e jogar a baila pública para fazer o quê? O controle social, para empurrar, para forçar. A grande mídia é um grande aliado nisso nosso também. Como esse programa é de muita importância, temos um acompanhamento dela pelo impacto social que essas patologias estão gerando no Brasil. É o mais grave problema de saúde pública do mundo.
por conta dessa desassistência e prevalência mundial. Fala Então, pra essa é a gente. nossa função, colocar pacientes desassistidos ou em plano de saúde ou pelo SUS, porque eles têm desinformação. Quem detecta que tem hepatite, o SUS demora 1 ano para marcar um PCR, que é o próximo exame, demora mais 1 ano, geralmente, para marcar a biópsia hepática, que vai ver o grau de lesão do fígado naquele momento, que antecede o eventual tratamento. Então, essa demora é encurtada pelo nosso trabalho, no momento em que nós temos essas parcerias com os médicos, que são muitas vezes nossos palestrantes, com a grande mídia que força, e parece que saiu no jornal, é verdade, é uma cultura brasileira, né? Passa o site pra gente. Bom, é www.semudo-temquesaber.com.br. Vou repetir, www.cetemquesaber.com.br. Aí você acessa o site e fica sabendo todas essas informações. Eu queria, doutora, uma dica para quem está em casa, principalmente em relação à prevenção. O que a gente pode fazer, nós já comentamos aqui, mas acho que é importante, para prevenir, né, para deixar a hepatite C Longe. bem longe Então, todos os das nossas cuidados. casas, dos nossos filhos. Primeira coisa, tudo que for material pérfuro cortante, como o kit de manicure, como o barbeador dentro do domicílio, tudo que tem a possibilidade de ter sangue deve ser isolado e ser individual. É isso. E se você quer fazer a tatuagem, pois bem, faça sua tatuagem, mas certifique daquele estúdio que você está tatuando, da qualidade, da procedência, da esterilização dos materiais, como tem que ser feito nos tratamentos odontológicos. Eu acho que isso é a mensagem mais importante. E doe sangue, porque na doação de sangue você está sempre vendo todas as suas sorologias. Em relação às pessoas que estão se tratando, quero que você... O Francisco está aqui, está muito bem, obrigado, já é considerado curado. Parece então, que você sim. deu uma mensagem positiva para quem está acompanhando a gente, porque Claro. muita gente diz, poxa, tem hepatite C, agora não tem um caminho? Tem sim, existe. Claro que tem. Tem caminho, tem probabilidade de cura, é um tratamento habitualmente demorado, é 1 ano da tua vida que você vai parar para tentar se dedicar àquilo, mas você tem que fazer com equilíbrio, né, com seriedade, para que você tenha um sucesso absoluto. E se informar, eu acho que você tem que procurar informação. A partir do momento que eu tenho uma doença, eu tenho que conhecer aquele problema. A informação é tudo. Eu estou ouvindo uma pergunta aqui, acho que é o diretor do programa, não consegui ouvir. Repete para mim, por favor, o que você gostaria. Ele está perguntando, a pessoa, de repente, que por algum motivo não pode doar sangue, onde é que ele pode fazer esses exames? Na rede pública, né? Na rede pública. O anti-HCV. O anti-HCV, a Mas- sorologia, tu tem que procurar a rede pública. Mesmo ou porque centros você não consegue especializados. chegar num posto e dizer, olha, eu quero fazer um exame. Na vem passar pactuação pelo médico. tripartite, ou seja, quem paga a conta nas 3 esferas, o exame sorológico é por conta do município. Os exames complementares, que é a biologia molecular, que detecta qual o genótipo do vírus C, e a biópsia hepática, são exames de média complexidade, portanto é o SUS dos estados. E o tratamento com a centralização de preços agora é responsabilidade da União. Não esquecendo que o médico, você vai até o médico e ele que prescreve, faz o pedido. Solicitação. A solicitação. Deputado, um recadinho. Bom, nesse meu primeiro mandato como deputado estadual, eu que apresentei até agora 177 projetos de lei, sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, integro frentes parlamentares. Com certeza, esse é o trabalho que mais está me empolgando. Presidente da Frente Parlamentar de Prevenção e Detecção Precoce do vírus da hepatite C. O entusiasmo do Francisco Martucci, um cidadão que teve a contaminação, se curou e tem a preocupação com o próximo, com o semelhante. Professora Heloísa Quintelli, tanta gente boa envolvida nesse trabalho. Eu espero que essa frente parlamentar vá adiante, frutifique, ela é empolgante e que a única coisa que nos contamine e contamine a todos seja o entusiasmo dessas pessoas e a vontade de ajudar e de fazer com que as pessoas possam prevenir, conhecendo a doença através de exames de sangue específicos, detectando precocemente, porque um médico uma vez me disse, e ele tem razão, não existe doença incurável. O que existe é diagnóstico tardio. O site, doutora? www.doençasdofígado.com.br www.doençasdofígado.com.br. Doutora Heloísa,
chance de cura, qualidade de vida. Exatamente. Existe mesmo. Claro, claro. É isso aí, não dá para desanimar. Não. Completando o que o deputado falou, solidariedade, amor ao próximo, doação de órgãos, que é extremamente importante, é doloroso ali na hora, né, da morte de alguém que você ama, mas um órgão vai estar ali salvando uma outra vida, vai estar vivo ali, então acho que a gente pode conversar sobre isso com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Você que acompanhou o Saúde e Vida, começa a falar para suas amigas, para os seus parentes sobre a hepatite C. Olha, sabia que você tem que ir para manicure, levar um alicatezinho, sabia que tem que se cuidar, né? A informação também começa nesse boca a boca e de repente todo mundo fica prevenindo, né, muito mais que doenças como a hepatite C cheguem até as nossas casas. Bem, eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, a sua audiência em casa. O Saúde e Vida de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. Até lá!